Senhor Jesus, te dou graças, te damos graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está conosco, é real a tua presença, é real, Senhor, que o Senhor está atento ao nosso clamor, às nossas súplicas, às nossas orações. Em tudo, Senhor, somos gratos, em tudo somos dependentes, em tudo precisamos do Senhor. Nós queremos nos apresentar diante de Ti com o coração contrito, com o coração alegre, com o coração quebrantado, Senhor. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que haja graça, que haja unção, que haja discernimento, entendimento, para que em tudo nós venhamos entender, e não apenas entender, mas vivermos, porque há uma coisa só é melhor do que o teu evangelho. Melhor do que o teu evangelho é viver o teu evangelho. Muito obrigado por poder fazer parte, Senhor, do teu evangelho, dessa escolha. Obrigado, Senhor, por nós fazermos parte dos escolhidos do Senhor, dos separados do Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, nos guarda, Senhor, para que o inimigo não venha roubar, Senhor, a semente, não venha roubar o entendimento. Senhor, desliga na terra, Senhor, como também é desligado no céu, toda seta do mal, Senhor, que sejam todas interrompidas pelo escudo da fé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória seja dada ao Cordeiro. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro. Irmãos, esse estudo de angelologia é algo, né, profundo, delicado. Eu peço que você esteja muito sensíveis a esse estudo. Eu não sei se para vocês é muito comum o estudo de angelologia. Não costuma ser algo comum. Mas agora, eu quero me precaver em algumas áreas. Irmãos, o que eu vou passar para vocês aqui, não se fala em qualquer lugar, ok? Não se fala em qualquer púlpito, não é assim que vamos falando desses assuntos. Então, é uma classe seleta, né, de algumas pessoas que querem amadurecer, que querem crescer, e angelologia faz parte da grade, né, da teologia. Mas, irmãos, a angelologia que eu vou apresentar para vocês não é uma angelologia básica. Nós vamos falar de algo mais intenso. Então, não se escandalize. O que for assim, além que você pensou assim, você começou a escandalizar, anota e depois fala comigo a respeito do assunto que nós vamos tentar, né, abordar. Eu sei que vai gerar algumas perguntas, algumas dúvidas, então assim, no fim, vamos separar aí 10 minutos para tentarmos tirar algumas dúvidas, algumas questões, tá bom? É um assunto bem polêmico em algumas áreas. Vamos entrar em umas questões um pouco não, muito profundas. E espero que o seu coração esteja aberto para isso. Vamos começar do raso e vamos entrando dentro da água até a gente não conseguir mais nadar. A gente vai ter que ser levado pelas águas. Amém? Vou compartilhar com vocês a tela. Quero perguntar se vocês já estão visualizando a tela, né? Eu acho que se todo mundo tiver com o microfone fechado como está, eu sei que todos estão com o microfone fechado, a tela vai ficar maior para vocês. E se vocês virarem a tela, né, assim, ó, se vocês virarem, deitar o telefone de vocês, fica maior para que vocês possam ver. Amém? Alguém dá um amém aí para começar? Só para me ver se está tudo certo? Amém, obrigado então. Ok, então eu dou essa dica para virar a tela que fica maior para vocês. Aqui para mim não tem como eu aumentar mais. Se eu aumentar mais, perde aqui. Então vamos lá, irmãos. Né? Essa primeira classe
da aula de angelologia. Sempre reforçando que não é apenas uma aula, não é apenas uma aula. É uma aula misturada com o discipulado. Então, de vez em quando, vamos bater em cima de questões discipulares, né? Vamos entrar no quesito, na aplicação própria. Então, é muito confortável você sentar no conforto da sua casa e ouvir e estudar um assunto. O que não é muito confortável é quando esse estudo te confronta a nível de discipulado. Então, a proposta aqui também é essa, ou é mais isso do que o próprio estudo. Mas vamos ser abençoados das duas maneiras. Vamos lá. Angelologia não repousa sobre as razões ou suposições humanas, mas sobre as revelações de Deus dadas ao homem. É um ramo da teologia que estuda os anjos. Os anjos. Deixa eu desligar isso aqui. Os anjos têm natureza puramente espiritual. De acordo com a doutrina angelológica, os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual como para o mundo visível, no qual interveriam com certa frequência. Para os estudiosos, os homens e os anjos têm semelhanças notáveis, sendo ambos criados à imagem de Deus. São criaturas inteligentes, porém os anjos sendo imateriais e os homens feitos de matéria. Então, os anjos, irmãos, são espíritos. Eu vou falar algumas coisas para você anotar. Primeira coisa que você pode anotar aí para você já entrar no estudo com a sua cabeça no estudo. Papel, caneta na mão. Coloca aí. Anjos são seres espirituais. É importante você anotar para que você já parta desse entendimento. Ah, não, pastor, eu já sei que os anjos são espirituais. Não, eu sei que você sabe, mas anota. É bom você anotar. Vamos lá. Outro ponto que você vai escrever aí. Os anjos foram criados antes dos homens. É muito importante você anotar isso. Os anjos foram criados antes dos homens. Vamos lá. Atualmente se conhece pouco da natureza dos anjos, apenas fagulhas neste universo misterioso entre céu e terra, naturais e sobrenaturais. A única fonte confiável é a Bíblia Sagrada, né? No entanto, metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Então, assim, como alguns dos assuntos da Bíblia, o assunto dos anjos não é algo muito explorado na Bíblia. Ou seja, né, tem outros assuntos mais explorados na Bíblia, como salvação, como reino. Agora, esse assunto de angelologia, ele não é tão abordado, mas a Bíblia fala muitas vezes sobre anjos, né? Mas não se entende muito, não se fala muito. Existem outros livros que falam de anjos? Muitos livros. Um dos livros que fala e explica muito sobre angelologia é o livro de Enoque. Nós vamos algumas vezes citar algumas coisas do livro de Enoque aqui, mas o livro de Enoque não é um livro da Bíblia, viu, irmãos? Não é um livro da Bíblia, mas ele fala, e existem vários outros livros que falam de anjos. Eu não sei se você conhece um livro muito terrível, que eu já digo, um livro terrível, que não é bom, que eu não te aconselho ler, que é o livro de São Cipriano. Não é bom, não te aconselho ler esse livro se você não tiver uma maturidade no espírito para estar lendo isso. É um livro de alta bruxaria e feitiçaria. Aí eu te falo, da onde vem a bruxaria, da onde vem a feitiçaria? Nem te conto da onde veio. Ao longo das aulas você vai descobrir. Então vamos lá. Aqui tem uma observação interessante. Alguns de vocês podem já saber disso. O cientista físico Demócrito afirmou que o átomo era indivisível. Porém, em 1834,
Michael Faraday, outro físico inglês, comprovou a divisibilidade do átomo, ou seja, anos depois da descoberta de Demócrito. Para que tá isso aqui no estudo de angelologia? Essa frase aqui, esse estudo, ele pode ser apresentado em todo estudo teológico. O porquê eu vou te explicar agora. Porque tudo que se conheceu no passado não se limita ao passado, porque o conhecimento é gradativo. Ou seja, aquilo que os nossos irmãos lá atrás entenderam e descobriram não era a totalidade do conhecimento. Ou seja, antes de 1834, se eu respondesse numa prova que o átomo era indivisível, eu ia receber um 10. Mas se depois de 1834 eu recebesse, eu fosse fazer uma prova e eu falasse que o átomo é indivisível, eu levaria um 0. Ou seja, o conhecimento, irmãos, é gradativo. O que eu conheço hoje, daqui a anos, se Jesus não voltar, e eu espero que ele volte, então, aquilo que eu conheço hoje não pode balizar conhecimento daqueles anos, de anos futuros. Então, muita coisa que foi estudada antes me serve de norte, me serve de direção, mas não é a totalidade. Ou seja, nós vamos continuando aprendendo. Existe um perigo que eu quero ressaltar. Não é uma nova Bíblia e não é uma nova maneira de ver a Bíblia. Amém, irmãos? A Bíblia é perfeita e nós não precisamos reinterpretar a Bíblia. O que acontece é que nós temos mais acesso do que ontem. Nós temos mais tecnologia do que os nossos irmãos do passado tiveram. Ou seja, temos muito mais formas ou ferramentas para estudar do que antes. Vamos lá. Os anjos, irmãos, são criaturas. Eu precisava que você se fosse aí um Velozes e Furiosos agora para você abrir alguns textos, né? Então, vamos lá rapidamente em Salmos, capítulo 33, Salmos 33, verso 6, rapidamente, só para vocês verem aqui, né? Você vai ter que entender que nem todas as versões falam da mesma coisa. Então, eles são criaturas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Essa palavra exército são os anjos. Então, o primeiro exército criado por Deus foram os anjos, criaturas de Deus. Vamos falar de outros textos. Se você tiver com sua Bíblia aberta, sublinha essa palavra exército e coloca criação dos anjos. Coloca aí criação dos anjos, debaixo de exército. E aqui, para alguns que não ouviram isso, você tem que entender que o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos, né? Exércitos no plural. Significa que Deus não tem apenas um exército, mas na verdade ele tem 4 exércitos, né? O Senhor tem o exército dos anjos, o exército da natureza, o exército de Israel e o exército chamado igreja. Então o Senhor tem 4 exércitos e ele é o comandante desses 4 exércitos. Sendo que os anjos foi o primeiro dos exércitos a serem criados. Então, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Os anjos saíram de dentro de Deus. Então, esses espíritos chamados anjos, que nós vamos entender mais para frente, que nem todo anjo é anjo, né? Saíram de dentro da boca de Deus. Era como se Deus
gerasse esse espírito dentro dele, como também nós fomos gerados em espírito dentro de Deus e soprados pela boca de Deus. Vamos seguir. Hebreus, irmãos, capítulo 1, verso 17. Esses textos nós não podemos pular. Nós temos que passar por cada um desses textos. Hebreus 1, 17. Desculpa, irmãos. É 1,14, viu, irmãos? Desculpa aí. Corrige aí, por favor, aí, que depois eu vou corrigir. É 1,14, não tem 17. Foi uma falha de digitação aqui. Hebreus 1,14. São todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta aqui, né, o texto. Esse texto, se você voltar um versículo aí, leu 13, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Deus, aqui o texto está dizendo a respeito de Jesus, né? E está dizendo que a nenhum dos anjos Deus disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, né? Eu vou só explicar um pouco sobre esse texto aqui, dizendo que os anjos são inferiores a Jesus. Ah, eu já sabia disso. Não é importante você entender isso, porque os testemunhas de Jeová e outras seitas religiosas entendem que Jesus é um anjo. E os testemunhos de Jeová entendem que Jesus é o arcanjo Miguel. Só que entende, irmãos, Jesus não é um anjo e Jesus não é o arcanjo Miguel. E que Deus não colocou nenhum anjo a sentar, né, assentado à sua direita. Então o texto de Hebreus está afirmando que Jesus não é um anjo e que Deus não disse para algum anjo assentar-se à direita de Deus. Eu esqueci de tirar esse fone, eu fico gritando aqui, meus irmãos. Eu tirei o fone, eu coloco o fone aqui só para ouvir vocês no início, mas depois eu tiro ele. Então, o verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores. Então, qual é a natureza dos anjos? Espiritual. Eles são espírito. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer agora para você anotar. Nem todo anjo é anjo, mas todo anjo é espírito. Vou falar de novo. Nem todo anjo é anjo, mas todos os anjos são espíritos. Vou falar de novo. Nem todo anjo é anjo, para você anotar. Nem todo anjo é anjo, mas todos os anjos são espíritos. Você anota que eu vou descomplicar na sua cabeça. Presta atenção. Essa palavra anjos, irmãos, nós vamos abordar ela mais para frente, o seu significado. Anjo significa mensageiro. Anjo, no grego, angelos, o significado de angelos é mensageiro, alguém que é enviado com uma mensagem. Então, essa palavra também tem um significado de embaixador, um representante de um reino para outro reino. Então, ângelos, se você quiser escrever no grego, é A-G-G-E-L-O-S. Angelos. Então, essa palavra significa mensageiro, vírgula, embaixador. Então, alguém enviado com uma mensagem. Então,
A natureza de um anjo mensageiro é ser um espírito. Então, o anjo é um espírito. Mas nem todo espírito, né, espíritos celestiais, são anjos. Por quê? Porque mensageiro é uma das várias funções de um espírito. Se for gerando dúvida, você anota a dúvida, ok? Então, presta atenção. Anjo significa mensageiro. Nem todo espírito de Deus é mensageiro. Por isso, nem todo espírito é um anjo. O problema é que nós achamos que todos os espíritos são anjos e que todos os espíritos caídos são demônios. Não são. Nem todos os espíritos são anjos. Nós vamos ver mais para frente as suas funções. Então, já fica assim já no início, para a gente entender um pouco. Vamos lá. Lucas 20, 36. Lucas capítulo 20, verso 36. Eles são de natureza imortal, eles são imortais, né? Olha o texto. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, parte da natureza dos anjos é eles serem imortais. Os anjos não morrem. Os anjos são imortais. Eles não têm, não existe morte para os anjos. Então, algumas pessoas imaginam, um espírito morre? Não, irmãos. Um espírito não morre. Eles são imortais. Não podem morrer. Ok? Vamos lá. Aqui ele está assemelhando com aqueles que ressuscitaram. Aqueles que ressuscitaram também não morrem mais. Passam a ser imortais. Tá aqui o porquê que a morte entrou no mundo através do pecado. Se Deus não tira o Adão de dentro do Éden, ele passaria a ter a natureza dos anjos, que é a natureza imortal, não tendo possibilidade do perdão. Então, olha só para você entender. Se o Adão come da árvore do fruto da vida, né, a árvore da vida, ele passaria a ser imortal como os anjos, não tendo possibilidade de se arrepender. Então, quando os anjos pecaram, irmãos, isso aqui eu vou explicar para vocês ao longo das aulas, quando houve a rebelião dos anjos, eles não é possível eles se arrependerem, eles serem redimidos, porque eles pecaram em um estado eterno. Eles não têm essa possibilidade. Já o homem pecou em um estado eterno, um estado finito, que tem fim, dando a nós a possibilidade de morrer, ressuscitar e conquistar a vida eterna por Cristo Jesus. Nós vamos explicar isso mais ao longo das aulas. Mas então, parte da natureza dos anjos, eles são imortais. Vamos lá. Daniel 7:10. Vamos lá rapidão. Daniel 7, verso 10. Então, olha só. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Isso aqui é uma profecia do fim dos tempos, né, do profeta Daniel, mas o texto é para referenciar que eles são numerosos. Qual é a quantidade dos anjos, irmãos? Ninguém sabe. São milhares de milhares. Milhares de milhares, irmãos, passa da casa dos 100 milhões, né? E miríades de miríades passa da casa daquilo que eu não sei dizer. Ou seja, são incontáveis os anjos
que servem, né, diante dele. Então, só para você entender, diante de Deus, irmãos, existem milhões, bilhões, zilhões, miríades de anjos. Ou seja, são inumeráveis, são incontáveis os anjos que assistem diante do Senhor. Irmão, é um exército que não tem como a gente mensurar o tamanho. A Bíblia só mostra que são centenas de milhares, milhares de milhares. Não tem como mensurar. O outro texto que fala é Hebreus capítulo 12, 27, que também vai falar dessa incontável, né, esse incontável número. Hebreus 12, 27. Hebreus 12, 27. Essa referência aqui também está errada, irmão. Não sei por que algumas referências aqui estão erradas. Não está jogando aqui. Mas deixa eu descobrir ela aqui agora, acerta que eu já corrijo. Espera aí. Não sei por que essa referência está errada. Deixa eu descobrir a certa aqui rapidinho. Não, irmãos. Não anota essa referência que ela está errada. Algumas referências aqui saíram erradas. Ah, espera aí. Ah, irmãos, não é 27, é 22. Mais uma aí para me... eu já achei aqui. É 12, 22. Mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Corrige aí, irmãos, eu vou corrigir depois, mas a nota certa aí. 12, 22, tá bom? 12, 22. Que são incontáveis, ou seja, irmão, incontáveis são os anjos. Vamos correr lá para Mateus, capítulo 22, verso 30. Mateus 22, 30. Olha só. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Ou seja, os anjos, além deles não se casarem, os anjos eles não têm sexo, não tem anja e nem anjo, não tem espírita e nem espírito. Ou seja, eles são assexuados, eles não têm sexo, né? Eles são desprovidos de sexo. Não tem uma anja feminina e um anjo masculino. Eles não têm sexo. Então, características dos anjos. Vamos lá. Eles servem e louvam. Vamos lá rapidinho. Em Jó 1:6. Livro de Jó 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também eles Satanás. Então eles servem e se apresentam diante de Deus e louvam. O outro texto é Neemias 9:6. Neemias 9:6. Tu és, então só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Então, olha assim, ele fez o céu dos céus. Se você quiser sublinhar, o céu dos céus é o céu de Deus. O céu dos céus é o céu de Deus. Essa palavra também, outra vez, exército, são a criação dos anjos, são os anjos, né? Então, só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu, é o céu que nós vemos, e o céu dos céus, que é o céu onde está o trono de Deus, e todo o seu exército.
e a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Ou seja, os anjos, o exército dos céus adora a Deus. Então, uma das características dos espíritos, dos anjos, né, são para adoração. Irmãos, eles estão frequentemente, ininterruptamente adorando o Criador. Vamos lá agora para outra das funções dos anjos, ministradores. Isso aqui tudo é uma introdução, porque depois nós vamos entrar mais profundo nisso aqui. Primeira Reis 19, 5. Acho que essa referência aqui também está errada. Não sei o que aconteceu, irmãos. Ah, é esse aqui mesmo. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ou seja, irmãos, esse anjo disse para Elias, né? Levanta-te e come. Então eles ministram sobre nós. Isso aqui não foi um recado. Isso aqui não foi um recado, foi uma ministração. Vamos dar seguimento. Irmãos, tomara que surjam dúvidas e que vocês, né, no fim, nós possamos tentar tirar. Vamos lá. Transmitem a vontade de Deus, né? Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8, verso 16. 8, verso 16 ao 17 diz assim: E eu vi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, eles transmitem. Aqui, Miguel está na posição de um mensageiro. Tá todo mundo ouvindo, irmãos? Tá falando aqui que a conexão tá ruim. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí, irmãos? Obrigado, obrigado. Ou seja, o que Gabriel é? Quem é Gabriel? Qual é a função de Gabriel? Gabriel é um anjo. Gabriel é um anjo, porque Gabriel é um mensageiro. Entende isso? Nós vamos falando dos anjos, e aqui nós falamos de um anjo muito conhecido na Bíblia. Esse Gabriel, sim, ele é um anjo. Por quê? Porque ele transmite mensagem, ele é um mensageiro. Então, Gabriel, esse nome anjo, cabe a Daniel, porque cabe a Gabriel, porque Gabriel é sim um mensageiro de Deus que traz as mensagens do Senhor. Outra coisa que é interessante, né? A aparência dos anjos é semelhante à de homens. Todas as vezes que um anjo se apresenta diante dos homens na Bíblia, eles imaginam que é uma pessoa, porque eles têm a semelhança em espírito, o corpo espiritual dos anjos se assemelha aos homens. Então, vamos lá. A Bíblia fala em outro texto que nós ainda somos um pouco inferiores aos anjos apenas em estatura. Ou seja, os anjos são maiores do que os seres humanos. Por enquanto, porque quando recebermos o nosso corpo glorificado, não terá mais essa diferença. Então, a diferença que nós temos dos anjos é poucas, viu, irmãos? São poucas as diferenças. E ao longo do estudo nós vamos falando sobre isso. Outra coisa que eu queria falar, para mim não me esquecer, que talvez eu não fale em outro tempo. Aqui, a Bíblia fala, Daniel, ele se amedronta e prostra com o rosto em terra. Irmãos,
por que algumas vezes, ou quase todas as vezes, que as pessoas têm visão de anjo, elas se prostram. Alguém imagina? Alguém imagina? Se alguém imaginar, pode abrir o microfone e falar. Vou esperar. Abre aí o microfone e fala, irmão. Alguém imagina por quê? Ou ninguém imagina? Ninguém fala, irmãos. O povo não gosta de falar essas coisas. Por conta deles serem um ser glorificado? Boa. Por conta deles carregarem a glória de Deus. Então, a questão das pessoas se prostrarem é porque os anjos... Agora, vou falar agora a primeira heresia para vocês aqui, para vocês ficarem alegres. Tô brincando, irmãos. Existe um ditado, que eu vou dizer esse ditado para tentar explicar. Existe um ditado que a Bíblia fala não, que o povo fala, que nós somos aquilo que nós comemos. Quem já ouviu esse ditado? Alguém já ouviu? Levanta a mão aí para ver. Já ouviu? Então nós expressamos ou transmitimos aquilo que nós comemos. A Bíblia fala que quando Daniel, a partir dele ter comido, né, os legumes, as verduras, nesse propósito que ele fez, a Bíblia fala que o rosto de Daniel resplandeceu mais do que todos os outros. Eu acho que você lembra desse texto. Dizendo que o rosto de Daniel transparecia mais força. Então, aquilo que nós comemos transmite muita coisa do nosso corpo. Nosso corpo transmite aquilo que nós comemos de forma expressiva. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso quando Moisés, presta atenção que isso aqui é uma revelação, viu, irmãos? Quando Moisés ele fica 40 dias, ele sobe e vai para o monte Sinai e fica ali 40 dias sem comer. E ele desce. Sabe o que o corpo de Moisés transmitiu ou refletiu para as pessoas? Eles não conseguiam olhar para a face de Moisés, porquanto o rosto de Moisés brilhava. Eu não sei se você entendeu que se nós nos alimentamos de glória, nós resplandecemos glória. Se nós nos alimentamos de comida da terra, nós resplandecemos a comida da terra. Quando Moisés fica sem comer a comida da terra e fica 40 dias comendo da presença e da glória do Senhor, o corpo de Moisés resplandece da glória. Exatamente como os anjos que não comem e não bebem da nossa comida terrena, eles resplandecem da glória de Deus. Então, o que acontece quando um homem vê um anjo e cai, é porque ele não vê, não é o anjo, é o que o anjo carrega, é do que ele se alimenta. É como se eu dissesse para você assim, como, viu, irmãos? Que um anjo se alimenta, ele é nutrido pela glória de Deus, ele é alimentado pela glória de Deus. Então, ele é um ser carregado da glória de Deus. Ele não tem glória própria, ele carrega a glória de Deus. Amém, irmãos? Acho que eu consegui expressar para você isso. Então, todas as vezes que as pessoas se deparam com o anjo, eles caem por conta da glória de Deus, não dos anjos, mas a glória de Deus que eles carregam. Amém? Então, vamos lá. Números 22, números 22, espero que esteja certo. Sim, está certo. Então, executam a vontade de Deus. Números 22 fala assim, ó. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Verso 23, essa história é muito interessante, eu vou continuar. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado
no caminho com sua espada desembainhada. Irmãos, para você que não tem espada, deixa eu te mostrar a minha, peraí. Peraí que eu vou te mostrar que você entender aqui, ó. Para você que não tem espada, irmão, tenha uma espada. Eu tô mostrando para vocês que meu facão tá aqui do meu lado aqui, ó, que nós vamos subir o horto. Vamos subir uma serra sábado ali. Tá convidado, viu, Márcio? O pessoal daqui tá convidado, viu? Convidado para subir o horto no sábado. Nós vamos fazer aquela trilha lá do Santo Sepulcro. Tá convidado aí. Então, verso 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Ou seja, tem como um anjo carregar uma espada? A Bíblia fala que sim. Se a Bíblia fala que sim, eu acredito que sim. Com sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Irmãos, verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Esmagou-lhe o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste? Já 3 vezes, respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Irmão, pensa no Balaão conversando com a jumenta. Replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele perguntou: não. Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Esse texto aqui é muito forte para falarmos do mundo espiritual, irmãos. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, sublinha aqui no verso 31 da sua Bíblia aí, sublinha isso, né? Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Nós vamos falar aqui que algumas vezes a Bíblia cita o abrir os olhos. Esse abrir os olhos é a abertura dos olhos espirituais, para você enxergar o mundo espiritual, irmãos. Isso aqui, irmãos, é muito violento. E então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então, há muitas coisas que nós devemos falar aqui nesse texto, e uma das coisas é, primeira coisa, os animais têm a visão aberta para o mundo espiritual, irmãos. É muito bom você anotar isso aí. Os animais têm os olhos abertos para o mundo espiritual. Ah, não, isso não é verdade. Irmãos, se está na Bíblia, é verdade. Se está na Bíblia, é verdade. Não questione o que está na Bíblia. Não, aqui é um lugar que não cabe incredulidade, irmãos. O mundo espiritual é real e ele acontece. Ah, vou falar, o gato vê o mundo espiritual. Irmão, vê, o cachorro vê, os animais, eles têm a visão aberta para o mundo espiritual. Nesse lugar aqui da Bíblia, a Bíblia fala que um animal viu um ser espiritual. E que o Balaão, que era um homem, não enxergava. Ou seja, eu já andei muito de cavalo, irmãos. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu fui criado em fazenda. Eu fui criado com meu tio numa fazenda e eu andei muito. Eu mexi muito com gado no campo, né? Fui muito para a fazenda e eu vou contar para vocês. Algumas vezes aconteceu que
eu estava montado em cavalos, os cavalos olhavam para um lugar que não tinha nada, que não tinha ninguém. Eles paravam, irmão, estacavam assim, ficava bravo, queria voltar para trás. Eu não via nada. Só que ao mesmo tempo, presta atenção nisso, eu era menino. Ao mesmo tempo que eu não via nada, eu sentia algo ou bom ou ruim. Sem ter entendimento nenhum, sem saber de angelologia, sem saber de teologia, nada disso. O cavalo parava, ele esticava assim a orelha, ficava parado e outra. E eu sentia algo ruim. Quantas vezes eu vi cachorro olhando para algum lugar e vendo, olhando assim para algo que não tem nada, e você fala, mas como assim? Latindo com nada, né? Que não tem nada, não faz nenhum, não tem nada para latir e você viu. Então, ou seja, o primeiro ponto que eu queria que você extraísse daqui, os animais têm os olhos abertos para o mundo espiritual, né? Outra coisa, os anjos, irmãos, nesse caso aqui é um anjo especial. Você podia notar isso aí. Sublinha essa palavra aí no verso 31, anjo do Senhor, né? E escreve aí, teofania, né? Puxa sublinha anjo do Senhor com A maiúsculo. Se na sua Bíblia não tiver com A maiúsculo, você coloca A maiúsculo na sua Bíblia. Sublinha, puxa uma seta e coloca teofania da pessoa de Cristo. Teofania da pessoa de Cristo. Eu vou explicar, né, o que é uma teofania. Teofania é uma manifestação visível da pessoa de Deus ou da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Então, é uma maneira de Deus se apresentar de forma teofânica, né? Fania, manifestação, e teo é Deus, né? Teofania, manifestação de Deus. Ou seja, todas as vezes que a sua Bíblia citar anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo à pessoa de Cristo. Ok? Então aqui, não é qualquer anjo que se apresenta diante de uma pessoa. A palavra anjo em hebraico, se você quiser anotar, é malak. M-A-L-A-K. Malak. Então, essa palavra é para anjo no Antigo Testamento, né? no hebraico. Malak. Né? Aqui, irmãos, em especial, e outras vezes também, aqui essa palavra anjo do Senhor é representando o Senhor Jesus. Então, ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia que esse anjo era Jesus, mas Jesus se apresentava como este anjo. E esse anjo sempre carrega uma espada, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, se apresentava com uma espada na mão, porque o nosso Senhor, ele é o capitão de todos os exércitos de Deus, irmãos. Ele é o rei, ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Jesus é o Senhor dos exércitos. E quem é Senhor de exército anda com espada na mão. Então, o nosso Senhor aqui eu acho que ele queria dar uma espadada no Balaão, porque o Balaão queria profetizar contra Israel. Ele estava se vendendo para outro rei pagão. E aqui Jesus queria, eu não sei não, acho que ele queria dar uma espadada no Balaão. Outro ponto aqui, irmãos. Pessoas que têm a visão espiritual aberta sofrem muito. Por quê? Eles vão ser espancados pelas pessoas que não conseguem ver. Eu não sei se você já teve alguma visão do mundo espiritual, ou se você conhece alguém que tem visão do mundo espiritual. Mas geralmente, ou 100% das vezes que as pessoas que têm esse olhar aberto para o mundo espiritual, eles costumam apanhar muito. Porque as pessoas não acreditam, né? E o problema é que tem muitas pessoas que falam que está vendo anjo em todo lugar e não está vendo nada.
Ou seja, tira o crédito das pessoas que na verdade estão vendo. Ou seja, se você tiver o olhar aberto para o mundo espiritual, se prepare para apanhar, para ser espancado por todos, porque você vai ser espancado. Então, uma das aplicações desse texto aqui é que Deus, em forma de anjo, se manifestava para os homens. Né? Vamos voltar aqui para o slide. Então, executa a vontade de Neemias, né? 22. Êxodo 23:20, irmãos. Êxodo, capítulo 23, verso 20. É um estudo aqui, irmãos, introdutório, e nós precisamos dessa introdução, né, para a gente avançar. Então, tudo isso aqui é válido, né, nessa primeira aula e nas outras também. Então, olha só, Êxodo 23:20. Eis que eu envio um anjo, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ou seja, esse anjo, Deus envia esse anjo para ir adiante e para proteger o povo de Israel. Ou seja, uma das características dos anjos é a proteção. Nós vamos ler aqui, irmãos, que os anjos estão, ele cuida das nossas crianças, cuida de verdade, irmão. Nós vamos falar um texto aqui que crianças têm anjos com eles, está na Bíblia escrito isso. A Igreja Católica fala muito dos anjos da guarda, né? Mas existem textos que falam que as crianças têm anjos que assistem essas crianças e que vão direto em Deus falar com Deus essas crianças. Eles carregam essas crianças, cuidam dessas crianças. Eu tenho certeza que você que é pai ou que é mãe que está aí, você deve saber que o pai e a mãe, por si só, não consegue cuidar das crianças. Tem que ter um anjo ajudando, irmãos, porque nós falhamos muito na criação dos nossos filhos, em protegê-los, e muitas das vezes não somos nós, são os próprios anjos de Deus que nos ajudam nessa tarefa. Então, no Novo Testamento, irmãos, Filipenses, aí você fala, não, anjo é coisa de Antigo Testamento. Errado. Anjo é coisa também de Novo Testamento. Tem muito sobre os anjos no Novo Testamento que nós vamos abrir agora aí. Servem a Cristo. Uma das funções, servir a Cristo. Vamos ganhar tempo e vamos ler só um texto. Filipenses 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, irmão, está dizendo que os anjos no céu servem o nosso Senhor. E também tem outro texto, né, nos evangelhos, dizendo que Jesus, após ele sair do deserto, os anjos o alimentaram. Irmãos, fica aqui um ponto. Você acredita, Márcio, Paloma, Aline, Priscila, Diana, a outra Aline, né, tem duas Aline aqui hoje. Esse nome aqui é um pouco difícil, né? Como é que é? Harley, rapaz, agora. Ariel, desculpa. Ariel, agora que eu interpretei esse nome aqui. Ariel, minha mãe que está ali. Irmãos, você acredita que um anjo pode bater na sua porta agora e levar comida para você? Você acredita nisso? Você acredita que um anjo pode ir na sua casa agora e pôr a mão em alguém e ministrar uma cura sobre alguma pessoa? Pode ir mesmo aí, de forma visível. Você acredita que anjos entram em hospitais e colocam as mãos e ministram cura sobre pessoas? Você acredita que anjos faz isso, irmão? Você acredita que anjos podem bater na sua porta e serem hospedados por você?
Ô, louco, essa é mais pesada, hein? Meu Deus, nós vamos falar sobre isso, irmão. Nessa nossa saga de angelologia, nós vamos falar sobre muitas coisas. Nós já lemos que eles são ministradores, né? Que eles transmitem a vontade de Cristo. Nós já lemos isso. Vamos ler só Atos 8, 26, só para a gente ver isso aqui, rapidamente. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou. Presta atenção que em Atos 8, 26, o anjo aí está com letra minúscula. Olha que interessante. Olha que interessante que em Atos 8, 26, o anjo aí está com letra minúscula. Ou seja, não é Jesus. Falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele levantou e foi. Ou seja, um anjo veio transmitir a vontade de Jesus para Filipe, que era um diácono. Filipe era um dos diáconos instituídos. Isso aqui não é um apóstolo, tá? Não é um apóstolo, Filipe, é um diácono. Né? Olha que engraçado isso aí. O anjo com letra minúscula, que é outro anjo. Porque no Novo Testamento, Jesus já não aparece como anjo. Por quê? Porque ele foi revelado. Consegue entender isso? No Antigo Testamento, Jesus aparecia como anjo do Senhor porque ele era escondido, ele era um mistério. Agora, no Novo Testamento, ele não precisa mais aparecer como anjo do Senhor, porque agora ele já foi revelado aos homens, né? Já foi revelado à terra como o Messias, como Jesus, como o Deus encarnado, né? Vamos lá. Mateus 6,10 vai falar que eles obedecem à vontade de Deus. Mateus 13 fala que eles executam os propósitos de Deus. Lucas 2,10, é interessante a gente abrir esse, no nascimento. Vamos lá, Lucas 2, verso 10 ao 12. Opa, Lucas 2, 10 ao 12. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. Olha que coisa linda, irmãos. O verso 3 também fala, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão. Olha o que aconteceu quando o anjo estava entregando a mensagem. Quando esse anjo, que aqui era Miguel, irmãos, falando, Gabriel, falando, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, né? E paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Irmãos, olha que coisa linda. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, anjos que foram até o nascimento, até esses pastores no campo, né? E falaram, irmãos, revelaram para aqueles homens, o nascimento de Jesus. Aqui fica uma coisa que eu me lembrei. Presta muita atenção nisso. Os anjos continuam descendo e trazendo revelações para os homens? O que você acredita? Isso aqui é forte, hein? Alguém pode abrir o microfone e falar se você acredita que os anjos continuam vindo, trazendo revelações novas aos homens? Abre aí alguém. Abre aí, irmãos. Revelações novas aos homens? Eu acho que sim, de diversas formas, né? Em sonhos, né? Em um momento de adoração, isso aí. Ok. Acho que sim. Eu preciso só dar um alerta aqui, né? O alerta aqui é que os anjos não podem
trazer nada novo para nós. Eu digo quanto ao Evangelho. Então fica aqui uma ressalva. Os anjos não podem trazer para nós nenhuma revelação nova. Porque está escrito que se alguém trouxer-nos outro evangelho, pode ser um anjo que seja considerado maldito. Ou seja, nesses dias aqui de Lucas capítulo 2, antes do nascimento de Jesus, estava sendo escrito a nova história da nova aliança. Então isso faz parte da escrita da nova aliança. Agora, anjos não podem vir aqui agora, descer e nos revelar coisas novas. Ok, irmãos? Tudo se pode ser um anjo que descer do céu e te falar algo novo a respeito da palavra, a respeito do evangelho, uma nova revelação. Não deve dar crédito a essa palavra. Olha o problema disso. Eu quero ficar bem claro. O que é o mormonismo? O mormonismo crê que um anjo desceu, falou com o líder dos mormons, que me fugiu agora o nome, que o sobrenome dele é não sei o que, Smith, né? E falou com ele. E aí ele escreveu uma Bíblia segundo aquilo que ele acha. Alguém abriu o microfone aí. Achei que era para falar alguma coisa. Então, olha o perigo. Olha o perigo. Várias seitas nasceram por conta que deram ouvidos a anjos. Agora eu te pergunto, né? Tem uma seita chamada Vale do Amanhecer. Tem outra doutrina que chama Espiritismo. E outras demais, que nós vamos citar muitas aqui ao longo do estudo. Nós vamos entrar em muitos assuntos aqui, irmãos. Eu te pergunto, será que eram anjos enviados de Deus ou eram demônios? Entende isso? A Aline escreveu ali, Joseph Smith. Exatamente, o anjo Maroni, né? Se não me engano. Então tinha até nome o anjo. Os anjos têm nome mesmo, irmão. Eles se apresentam com nome, né? E Zé Pilintra é um anjo. Não sei se você sabe. Mas isso vão ficar para as outras aulas, né? Não vou entrar nisso agora. Eu estou guardando o coração de vocês para outras aulas. Ou seja, nem tudo que é espiritual vem da parte de Deus. Os mormons, sim, os mormons acreditam nisso. O Joseph Smith é o fundador do mormonismo e ele recebeu a revelação por um anjo. Ou seja, fica aqui um alerta. Os anjos não podem nos dar revelações novas acerca do evangelho. De maneira nenhuma. Os anjos podem te ajudar, podem ministrar, vamos falar sobre isso. Mas nós temos que estar vacinados que os anjos não vão nos trazer nada novo. Tudo que um anjo pode te falar hoje deve estar amparado. Não estou dizendo que um anjo não vai descer na sua casa hoje e falar com você. Mas deve ser algo pautado nas Escrituras. Não pode ser nada novo. Amém, irmãos? Fica aí essa ressalva que nada os anjos podem trazer para nós hoje de novo. Ou seja, exatamente tudo que nós precisamos saber já está escrito, já foi escrito. Está na Nova Aliança, está no Novo Testamento. Qualquer coisa que o homem pode saber acerca das coisas do céu, acerca das coisas da terra, você só pode encontrar nas Escrituras. Ou seja, um anjo desceu hoje e falou comigo, ele entrou no meu sonho. Os anjos podem entrar em sonhos? Deixa para outra aula que eu quero responder isso. Os anjos podem entrar no seu sonho e falar com você? Se um anjo entrar no seu sonho, entrar na sua casa, falar alguma coisa, irmãos, nem tudo que você precisa saber acerca do céu, da terra e das coisas que hão de acontecer, que nos foram reveladas, permitidas pelo Senhor, já estão escritas na palavra. Amém? Fica essa ressalva aí. Nem sei que horas são. Vou correr um pouquinho aqui. Falta alguns minutos para a gente encerrar. E eu vou abrir um pouco para a gente falar aqui alguns pontos. Que vocês, né, falem comigo alguns pontos.
Então, Lucas 10 fala sobre isso. Ressurreição, né? Olha só que interessante. Mateus 28, rapidamente, para a gente fechar aqui 10 minutos. Mateus 28. Mateus capítulo 28, verso 5. O último capítulo de Mateus. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Olha que interessante, irmãos. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, ou seja, o anjo avisou para aquelas mulheres, né, para as Marias e para as demais mulheres que caminhavam com Jesus, que Jesus não estava mais no sepulcro, havia ressuscitado e que ele estava já a caminho da Galiléia, no caminho de Emaús. Então o anjo já sabia que Jesus estava caminhando no caminho de Emaús. Glória a Deus por isso. Então, Atos 1:11 também, para a gente finalizar rapidinho. Atos 1, verso 11, vai dizer o quê? Vai dizer o anjo avisando da segunda vinda, né? E lhes disseram: varões galileus, né? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o viste subir. Então, isso aqui, irmãos, é uma revelação. O anjo trouxe uma revelação dizendo: esse mesmo Jesus irá voltar. Glória seja dada ao Senhor. E a gente encerra por aqui hoje, né? Essa primeira aula, essa introdução. Na verdade, isso aqui é uma introdução, né? Desse tema tão violento que é a angelologia. E nós vamos ter muitas coisas para esmiuçar ao longo nos nossos outros discipulados. Mas eu queria agora ver se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que a gente já pode falar. Agora eu vou deixar vocês, eu vou abrir aí para vocês estarem falando alguma coisa. Tá aberto aí, irmãos. Boa. Eu vou falar da primeira, não me deixe esquecer da segunda. Esses pontos aí do diabo, nós vamos falar nas aulas de satanologia, né? Mas eu posso dar aqui uma breve palavra a respeito disso. A respeito do sexo dos anjos, eles se apresentam como, não quer dizer que eles são, ok? Os anjos são assexuados, mas a incorporação desses espíritos, podem vir em aspectos masculino ou feminino, mas o ser, né, vamos dizer, o ser em si, ele não tem sexo. Eu vou falar algo aqui agora para... Não sei o que vai acontecer com sua cabeça, mas presta atenção. Para dar início ao entendimento, eu já vou te dar um soco aí. Segura aí, você é professor de Muay Thai, você vai aguentar. Deus é homem ou mulher? Responde aí. Entendeu? Deus é Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que espírito não tem sexo. Então, na nossa cabeça terrena limitada, achamos, né, que tudo tem que ser macho e fêmea. E aqui aqui debaixo do sol é assim. Tudo tem sexo, tudo é masculino e feminino. Mas no mundo espiritual, irmãos, no céu dos céus, onde é a criação de Deus, onde a pessoa de Deus está, Deus, ele não tem sexo. Então Deus não cabe dentro do sexo masculino. Isso é coisa para homem. Isso é coisa para a natureza humana. Então, natureza divina, que está acima, não, pastor, Deus é homem, porque fala que ele é pai. Irmãos, isso, Deus tem mão? Mas Deus tem mão? Então, assim, são formas antropomórficas. O que é isso, pastor? Línguas estranhas? Não. O antropomorfismo é uma linguagem humana para discernirmos um Deus espírito.
Então, dizer que Deus tem braço, dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós, dizer que Deus é Pai, é uma forma antropomórfica de discernirmos, da gente conseguir ter uma linha de raciocínio para poder entender Deus. Ou seja, Deus não cabe dentro do homem, dentro da mulher, dentro do que é macho, Deus está acima disso tudo. Ou seja, a mesma natureza espiritual de Deus também é os anjos. A natureza espiritual, ou seja, eles não têm sexo. Eu até prolonguei muito na resposta, mas eu acho que deu para dar um início. Deu ou não? Agora a segunda qual foi mesmo? Ah, a questão do diabo chegando lá diante de Deus. Então preste só atenção, é uma questão boa, porque algumas pessoas até falam pior. Se no céu não entra pecado, como que o diabo está lá, sendo ele o pai do pecado? Eu até fui além a sua pergunta, né? Você perguntou como que Deus não identificou. Irmãos, é impossível Deus não identificar que o diabo é o diabo. O que eu quero que você entenda é que o fato do diabo ter se tornado o diabo, porque ele não era o diabo, ele era o querubim. E nós vamos falar sobre isso mais na frente. Ele era um querubim. Na verdade, ele não era um querubim, ele é um querubim. Querubim é uma das classes angelicais, mas isso fica nas outras aulas, para a gente não entrar muito a fundo. Então, o diabo ele é um querubim. E o fato dele ter caído, né, de luz para trevas, não invalida o fato dele ser filho de Deus. Isso aí é para bugar a cabeça, mas ele continua sendo. E a Bíblia chama ele de quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Ou seja, quem chama o diabo de filho de Deus é a Bíblia. E ele continua sendo, mas ele tem um destino final. Ok? E só para finalizar isso aqui, que não dá para falar tudo rapidamente. Mas quando a Bíblia fala que eles estão diante de Deus, eles não estão no mesmo nível de Deus. Nas outras aulas, nós vamos ver onde os anjos ficam, onde eles se apresentam. Então, só para dar um spoiler, eles ficam abaixo da plataforma do trono, ou seja, no segundo céu. Depois eu vou dizer para vocês, esse segundo céu, o nome dele na Bíblia é regiões celestes. E elas ficam abaixo do trono de Deus. É ali que ele pode chegar. E não pode chegar no nível do trono de Deus. Ou seja, no céu onde Deus habita, que é o terceiro céu, que a Bíblia cita do terceiro céu, nesse céu, o diabo, os seus demônios, o pecado, a sujeira, a mentira não entra. Mas no segundo céu, chamado na Bíblia de regiões celestiais, nesse sim, a Bíblia fala, nós vamos mostrar, que o diabo e os seus anjos estão lá. Ok? Fica um pouco assim, não sei se eu respondi. Ficou claro ou não? Ou um pouco claro? Então vamos orar então, irmãos. Vamos orar então. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa classe, por essa aula que nós tivemos. Pai, traga luz, traga clareza. Fala conosco, nos ensina. E que isso não seja em vão, mas que saibamos entender, aplicar na nossa vida, entender um pouco como funciona esse mundo que nós achamos que é irreal, só pelo fato de não vermos. Mas o mundo espiritual é o mundo que o Senhor está, é o mundo dos anjos, é onde todas as coisas acontecem primeiro. Então nos ensina sobre esse lugar, sobre esse mundo invisível, no qual é mais real do que o que nós vemos. Em nome de Jesus, traga-nos discernimento, Senhor. Traga-nos maturidade nesse aspecto. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, nos proteja. Quero abençoar os irmãos que estão lá agora no Encontro de Pastores. Que seja, meu Pai, uma bênção. Que haja muito crescimento, muitas pessoas impactadas pelo Senhor. Meu Pai, sendo destravada para missões. Em nome de Jesus, nos abençoe aqui na base do sertão. Abençoe
todas as famílias representadas aqui, todos os irmãos, os filhos, as mães, os pais, em nome de Jesus, que seja uma noite abençoada para todos nós, uma semana abençoada, um fim de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, de ter participado. Ficou gravada essa aula, eu vou editar ela e vou depois colocar no YouTube, mandar o link para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Graças a Deus, obrigado.